Show de bola. Então, começando mais um fechamento semanal. Eu vou pedir que vocês mutem o mic, tá? Caso esteja ligado, só para que não haja interferência nesse início aqui, né? A gente vai começar falando sobre o que aconteceu, o que a gente viu, né? Um breve resumo do que a gente viu na semana passada. Depois a gente pula para o que né, as principais notícias que eu coletei aqui dessa semana. Também depois eu vou abrir para que vocês possam também, né, incluir comentários e informações que vocês nessa semana viram e acham interessante também compartilhar aqui. E por fim, né, a gente vai para indicadores, tá? Macros, globais, também outros indicadores de sentimento de mercado e também uma análise on-chain, né, de como estão os dados na blockchain, ok? Então, são três coisas. A gente vai começar com a primeira, que são informações, depois macro, depois informações gerais, né, top stories da semana, depois indicadores e, por fim, o nosso bate-papo. Então, começando aqui com o nosso Top Story Weekly, né, os mercados de cripto e de ações responderam positivamente aos discursos do Jeremy Powell, né, que foi durante essa semana, no qual ele mencionou desenvolvimentos promissores com a inflação, tá, levando a aumentos mais suaves das taxas, né. Então, o mercado já tinha uma certa previsão de que ele não ia aumentar muito, porque ele já vinha aumentando em todas as reuniões anteriores, né? Então, ele deu uma segurada nesse sentido. E, né, os mercados, tanto de ação quanto de cripto, que são mercados mais voláteis, responderam positivamente. Tanto é que o Bitcoin, né, ele estava a $17 mil, tá? Ele chegou a $17 mil, deve estar por volta desse preço no momento que eu vos falo. Essa é a primeira notícia. A segunda os fundadores da Three Arrows Capital, né? Eles têm uma semana, tá, para fornecer os principais documentos financeiros. O Tribunal de Singapura está pedindo que eles, depois que teve o caso da FTX, né, de insolvência financeira, vários governos né, fizeram alguns movimentos no sentido de solicitar documentação a VCs e também a corretoras, tá? Algumas corretoras já se adiantaram, como foi o caso da Huobi, né, que fez uso do Proof of Reserve, que é também uma tecnologia que a Chainlink ela dispõe, né, a gente comentou sobre isso na semana passada, e algumas outras, né, tá sendo solicitado pelo próprio governo. Terceira informação aqui do nosso Top Story Weekly. Os deputados aprovaram, aqui no Brasil, o texto base do relator Neto Expedito, né, para o projeto PL 4401/21, que prevê a regulamentação, tá? Então, significa que agora, né, isso é um tema que está desde 2015, tá? Que está na Câmara, e agora eles aprovaram para regular, tá? Então, regulamentar. Então, o órgão do governo federal, né? No caso, quem vai regulamentar é o órgão do governo federal. E aí, né, da prestação de serviço de ativos digitais, tá? Ou seja, criptomoedas. Eu não verifiquei, tá, se isso aqui inclui também NFTs. Na verdade, eu não li o que prevê exatamente. Não inclui NFTzinho. Não inclui, show. Não, então já temos atualizado a informação. O que eu vi é que, na verdade, eles ainda não resolveram quem que vai ser, né, o órgão por parte do governo que vai tomar, né, à frente, tá, as diretrizes. O que tem rumores, pelo que eu li aqui nessa notícia, né, é que o Banco Central é quem vai ser, né, o órgão que vai definir as diretrizes, tá? Até porque eles estão com aquele projeto que é do Real Digital, né? Então, provavelmente, vai ser o Banco Central, tá? Se alguém souber, pode também adicionar comentário aí. Ponto 4. Após a fusão, a Huobi, então, anuncia parceria estratégica com a Poloniex. Vou voltar aqui na semana passada, porque a gente falou sobre isso aqui é bem interessante, ó. Semana passada, deixa eu buscar aqui, ó. A exchange de criptomoedas Huobi nega rumores de que se fundirá com a Poloniex, né? O Justin Sun, que é o fundador da rede Tron, ele está envolvido em ambas as trocas, né? Ele é advisor da Huobi e ele faz parte de um grupo de investimento da Poloniex. E aí, né, esses rumores que estavam ocorrendo na semana anterior, do dia 27/11,
a Huobi havia negado, né, que ia fazer essa fusão com a Poloniex. Só que nessa semana ela mudou de opinião e ela anuncia então uma parceria estratégica com a Poloniex. Então tá tendo movimentos aí. O interessante é que o Justin Sun, né, ele tem envolvimento com os dois business, tá? Então vamos ver o que né, isso aqui vai ter de impacto, se vai ser positivo ou não. E aqui a gente tá falando só informação, né? Depois eu dou minha opinião. Quinta informação. Aqueles que procuram obter renda passiva no metaverso têm várias opções disponíveis, mas ainda não está claro o quão rentável e durável elas são. O que acontece? Tá acontecendo algumas discussões, né? Inclusive por parte de alguns governos, tá? Ao redor do globo, em relação à renda passiva, né? Que pode ser gerada no metaverso, né? Como vocês sabem, metaverso é um ambiente onde pessoas, né, podem ir lá, interagir, e nesse ambiente existe uma economia circular. Essa economia circular envolve ativos digitais, né, e também outras formas, né, de gerar renda. E aí, uma das discussões é em relação à renda passiva, tá? Porque ainda não tem uma regulação, uma regulação em relação a isso. Então está sendo muito discutido isso, inclusive, nessa semana também, a Coinbase, né, que ela estava ali discutindo, né, a questão de lançar um filme da Yuga Labs, né, que é dona de alguns projetos grandes de NFT, como Bored Apes, Kennel Club, os Mutant Apes, né, o The Other Side for Other Seed, que é o metaverso dos Bored Apes, e outras coleções também que eles detêm. Então eles pausaram, eles não vão dar sequência ao filme nesse momento, tá? Essa é a quinta informação. E agora short, né? Bom, depois de tudo isso ter acontecido e a gente ter visto, né, várias informações que ocorreram também nessa semana, essa mudança de narrativa da Huobi, essa questão dos governos indo para cima agora das VCs e também de corretoras, né, para, enfim, deixar mais transparente essa questão se eles têm ou não o saldo dos seus clientes. Resumidamente, alguns três pontos que eu acho interessante compartilhar, que é o seguinte, né? O Fed anunciou, então, né, que os próximos meses deve, né, ter um aumento menor, né, na taxa de juros, tá? Então, dado isso, o mercado, tá, ele está observando como que o Bitcoin ele está ultra subvalorizado, né? Por quê? Por causa do preço e porque os mercados voláteis, não só o de cripto, mas também o de ações, ele tem uma tendência nesse momento a tomar uma projeção, tá, de alta. Porém, isso é o que analistas do mercado estão falando. Analistas de Messari, analistas da própria Cointelegraph. Mas, né, não dá para dizer que a gente está, ou que a tendência ela reverteu, tá? Não. Então, isso é alguns pontos que eu, né, identifiquei, inclusive eu até trouxe aqui essa notícia, deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó, por que cripto, né, deu uma alta, né, hoje? Isso lá no dia 30 de novembro, tá? Foi quando teve ali um anúncio positivo, né, do Federal Reserve. Então, ali naquele momento, né, eles estavam com esse sentimento em relação ao Bitcoin, tá? Um outro sentimento também que os analistas que eu pude captar ali é a questão da alavancagem, né? Que o que acontece? Teve muita alavancagem, tá? Depois desse anúncio. E houve muita liquidação de posições, tá? Isso a gente consegue depois observar aqui ali pelo CoinGlass. Depois eu vou abrir aqui para vocês observarem. Mas teve muita volatilidade também nessa semana, então teve muita alavancagem, né? Que foi eliminada, foi liquidada. E terceiro ponto, indicações de uma política em mudança, né? Em política do quê? Em relação ao Fed, né? Que ele anunciou que agora deve ter, né? Mudanças mais suaves, ok? Alguém quer fazer algum comentário, adicionar algum outro ponto aí que viu nessa semana que acha interessante compartilhar aqui também? No campo de notícias? Não, no campo de notícia não. Eu ia até fazer um comentário curioso, que na verdade quando a gente estava falando um pouquinho sobre, quando você estava falando sobre a parte de solvência, né? Há muitos anos atrás existia um movimento, né, no mundo cripto que era, a gente meio que combinava de todo dia 31 de dezembro de cada ano, todo mundo sacar todas as criptos que elas tinham nas exchanges para poder descobrir quem é que estava solvente ou não.
né? E é ali que a gente basicamente ia baixar a maré e a gente ia ver quem tá pelado, né? O pessoal fala. Então, esse movimento ele não foi para frente, né? Porque era a forma que tinha de um mercado se regular, pô. Já que vocês não são transparentes, então te prepara porque dia 31 todo mundo vai sacar grana, tá? Então, isso aí ia aparecer logo, logo. As primeiras pessoas, as primeiras exchanges já não deixando já o dinheiro sair. E aí ia expor todo mundo. Da hora, não sabia disso não. Interessante. Interessante, cara. Mas viu, só para complementar, eu sou mais novo que tu, né, Daniel, no mercado, mas para mim, sabe como é que chegou isso quando eu comecei a estar no mercado, foi no fim do outro ano, mas na questão tributária mesmo. É uma história que você perpetuou por outro caminho, né? Tira na virada do ano, tem que tirar tudo das exchanges, não sei o que, sei lá. Não era pelo mesmo motivo, mas a ação que eu ouvi de quem eu conheci o mercado foi mais ou menos essa. Resolveram dois problemas, né? Mas, tipo, a ação é a mesma, já atende dois problemas, né? Mas o início era para tentar liquidez, né? Porque isso já aconteceu, pensa, na época da Mt. Gox, por exemplo, né? Eu perdi Bitcoin lá, meus primeiros Bitcoins eu já fui batizado lá na Mt. Gox, em 2012. E a gente perdeu em 2013, foi 2013, isso aí, 2014, alguma coisa assim. E era a forma que tinha de descobrir, era retirando dinheiro. Mas isso não foi pra frente, meio que não pegou essa onda assim. Mas legal, interessante. Bom, beleza, show de bola. Se ninguém tiver mais nenhum comentário pra gente incluir aqui em notícias, eu vou avançar agora pro nosso segundo ponto. Lembrando que depois a gente tem o nosso bate-papo aberto, tá? Que daí a gente segue adiante. Beleza? Então vamos lá, Global Markets, né? Então, mercados globais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui... uma outra informação. Tudo isso que eu estou comentando, eu vou deixar a fonte, tá? Dessas informações, quando eu subir, que são essas que estão já abertas aqui, né? Quando eu subir lá no YouTube, tá? Eu vou deixar na descrição tudo bonitinho ali para que depois quem queira acessar, né? Vai ter ali, pode acessar todas essas notícias. Porque a gente fez um resumo ali, né? Senão vamos passar o dia inteiro lendo notícia aqui. Bom... Informações, né, mercados globais. Antes da gente ir para on-chain aqui, vamos para esse cara aqui, ó. Roadmap. Então, o que a gente faz aqui? A gente entra aqui nesse mercados globais, tá? A gente filtra aqui, ó, performance uma semana, né? E a nossa ideia aqui, só recapitulando, né, é observar os principais mercados, né? Nasdaq, Amex e outros mais aqui. Como que foi, né, em relação a uma semana, tá? De uma semana até essa semana, tá? Do dia 27 de novembro até o dia 3 de dezembro. E o que a gente observa aqui é que esse cara aqui, ó, a China, ela estava bem vermelha, né, na semana passada, né? O próprio Alibaba, ele estava menos 10%, né? Isso na semana passada. Então, da semana passada para essa semana, só esse ativo, valorizou ali, né, na casa de 19%. E se você observa outros ativos ali da China, também, né, teve uma baita valorização, tá? Isso aqui, né, mercados, especialmente ali de ações, tá? No Brasil também, tá? Foi positivo em relação a uma semana, né? A gente observa que, por exemplo, Petrobras tem uma performance de acima de 10%. Tem outros mercados aqui também que, né, tá meio verde, meio vermelho, né? Lembrando que vermelhos é negativo, né? Ou seja, é que ele desvalorizou de uma semana para cá, e verde é que ele valorizou de uma semana para cá. Então a gente observa que, de modo geral, ele está um pouco mais verde do que vermelho, né? E sim, isso pode ter sido impacto das informações que a gente acabou de falar, especialmente em relação à taxa de juros do Fed. Esse é o primeiro ponto. A gente volta aqui no nosso tópico, né, de indicadores. O segundo ponto vai ser o Fear and Greed Index, só que essa informação a gente vai deixar um pouquinho para depois, porque ela vai ser atualizada, né, em 10 minutos, tá? Em 9 agora. São 8h51, às 9 atualiza o nosso Long and Short. O que a gente pode fazer agora é pular, né, lá para nossas informações on-chain, tá? Enquanto bate aqui às 9 horas. E aqui nas informações on-chain, o que a gente observa é o seguinte, ó. A gente tem um total, no momento que eu falo aqui, de 105 mil perfis criados lá no ecossistema da Lens, que é um ecossistema de social media, então significa que tem 105 perfis criados. Não necessariamente são usuários, né, porque tem usuários que têm mais de um perfil, mas é interessante a gente observar que esse número, aos poucos, ele vem crescendo. Lens que ainda está numa fase, dá para dizer beta, tá? Uma fase de teste,
uma fase de experimento. Segundo ponto é o ENS, né, o Ethereum Name Service, que aqui mostra para a gente basicamente o quantos perfis também já foram criados, né, em relação a domínio na Web3, especialmente aqui no caso, né, da Ethereum, tá, ecossistema Ethereum. Então a gente tem aqui 2.805.000 perfis criados, e teve um aumento da semana passada para essa semana. Endereço, né? Então, esses 2.800.000 está para 614.000 usuários, ok? Então, tem 614.000 usuários com perfis na Ethereum Name Service. Mas abaixo que a gente passa para a questão de quantas transações está ocorrendo na Ethereum, né? A gente tem aqui um gráfico de linha, que o nosso objetivo aqui é entender, né? Se de semana a semana, dia após dia, né? Essa linha, ela vem apontando para cima, ou seja, tem mais transações ocorrendo na blockchain, mais usuários comprando, vendendo, transacionando, fazendo swap, ou se isso vem caindo, tá? O que a gente está observando aqui é que, né, no dia 27/11, tá? Que foi mais ou menos aqui, ó, nesse pico aqui, foi a nossa última revisão, né, semanal, que caiu ali num domingo. Então, de lá para hoje, para 3 de dezembro, esse número está apontando para baixo, tá caindo. Então, tem menos usuário transacionando na blockchain. Ok? Por outro lado, né, em relação a desenvolvimento, tá, a criação de contratos inteligentes, o número segue aumentando. Então, a gente observa aqui, né, que tá batendo um pico maior, tá? Claro que aqui também a informação ainda está de outubro, né? Tem que atualizar esse gráfico aqui. Mas o ponto positivo é que ele vem crescendo, tá? Eu tinha visto essa informação mais atualizada, aqui mostra novembro, ó, novembro 21. Ele vem subindo, tá? Isso aqui que é importante a gente entender. Então, o que significa isso? Significa que tem mais desenvolvedores, não necessariamente mais desenvolvedores, mas tem mais contratos inteligentes sendo criados. Contrato inteligente, para quem não entende, para quem não sabe, não tem familiaridade com isso, significa aplicações na blockchain. Corretoras descentralizadas e outras coisas mais. Posso fazer uma pergunta? Querido professor? Sim. Essas transações ali contam já as L2 ou não? As Layer 2? Essa daqui, ela pega só da Ethereum. Não pega Layer 2. Tá. É o que eu estava analisando agora na semana passada, e aí teve uma divergência ali, mas depois a gente troca essa ideia. Tá bom, beleza. Até porque, só para você entender, ó, de 2014, né? Esse período todo aqui não tinha, né, essas Layer 2. Então, o nosso objetivo aqui é focar na Ethereum nesse momento. Mais adiante, talvez eu traga mais outros gráficos para compor essa análise, né? Então, para a gente ter uma visão mais ampla de outras blockchains também. Mas, excelente pergunta, viu, Diego? Mais abaixo aqui, ó, na nossa parte esquerda inferior, a gente tem um número de itens em relação a NFT, né? Transacionados. Então, aqui acima a gente tem transações de modo geral, aqui abaixo a gente tem foco só em NFT. Então, em NFT, tá, a gente observa que esse número também, ele deu uma caída. Isso mostra o quê? Isso mostra que tem menos pessoas comprando e vendendo NFT, ok? Então, ele está dando, apesar de o mercado cripto, ele ter aumentado, né, da semana anterior para cá, as transações em blockchain, em relação à compra e venda de coleções de NFTs, vem caindo, ok? A nossa parte direita, agora inferior, a gente tem aqui, né, engajamento na Lens, tá? Então, a Lens, né, que é o que eu comentei ali, que é um ecossistema de social media, ele vem também aumentando, tá? Então, fechou aqui, né, novembro, e novembro, no fechamento do mês, ele foi superior aos meses anteriores. Ainda é muito cedo para a gente olhar para esses números pensando em curva de adoção, até porque eles estão numa fase beta, mas é interessante a gente ir sempre acompanhando se eles vêm ainda nessa fase, né, tomando outras proporções ou não, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Sobre algum dos gráficos, sobre alguma outra coisa? Eu vou passar um link aqui no chat, se você quiser, você pode abrir ele agora. Uhum. Não sei. Uma olhadinha nesse gráfico aí. Tá respondendo a resposta à pergunta do Diego. Beleza. Vou abrir aqui, ó. O Nansen, você consegue cruzar
os dados que você tem na rede da Ethereum com Polygon, Optimism e tudo mais, e você consegue comparar um do lado do outro, né? Então, por exemplo, do lado esquerdo você tem as redes, né? Então, por exemplo, pega Polygon, tipo a da Polygon, tá vendo? Então você tem o Daily Average, que você tem dos endereços da Polygon ali, aqui embaixo você tem as transações, e aí em cima você tem um overview geral. Mas se você subir ele, você tem uma aba, ó. Ethereum versus Polygon ali em cima. Do lado ali, ó. Sobe. Do lado do direito agora, mais pra direita. Aqui. Aí, isso. Aí ele vai trazer os transactions, tá vendo? Uhum. No mesmo período. Entre Ethereum e, por exemplo, a Polygon. E aqui embaixo você tem dados sobre quais são as que foram mais utilizadas em cada uma delas, as criptos que foram transacionadas. Ele traz os gráficos aí, são bem úteis. Top. Top, eu não conhecia, quer dizer, já tinha ouvido falar, nunca naveguei por esse, não sei, mas eu me referia mais a Arbitrum. Sim. A Arbitrum você tem também. Aqui, ó. Sim, não, eu estava usando outros 2 sites para ver, o próprio Arbiscan e tem um outro aqui, como é que é? Bom, enfim, depois eu passo aí só para não interromper ali. Se quiser passar no chat ali, a gente abre ali. Não, só, eu vou colocar aqui, Beleza. mas segue o baile ali, depois no bate-papo livre a gente troca mais essa ideia aí. Desce aqui, ó. Boa. Vai ali em, por exemplo, pode descer. Aí esse... Não, perdão. Clica na Polygon, por exemplo, então na Arbitrum, tanto faz. Tanto faz. Se você descer, coloca em Ethereum versus Polygon, por exemplo. Vou deixar no chat aqui, velho. Ali, ó, desce. Eu não sei se ele tá carregando pra você aí. Tá. A gente pode ver no bate-papo isso? A gente pode sim, claro. Pode. Daí claro. a gente... Show. Vamos lá, então. Só retomando que a gente conclui aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aqui? Ou tá beleza? Não, beleza. Aí tá tranquilo. Show. Beleza. Então vamos adiante. Long and short, né? Então a gente vai agora para o nosso site aqui, que é o CoinGlass. Enquanto ele carrega aí, pessoal, sempre lembrando, né? Quanto mais uso da rede, mais gas consumido, maior a escassez, tá? Quando a gente está falando de Ethereum. Então, a operação é muito importante. A gente tem que conectar a operação. Há uma diferença entre o aumento do preço ser basicamente entre compra e venda, oferta e demanda, mas lembrando que a oferta ela é influenciada diretamente pela escassez do Ethereum. Então, quanto mais as pessoas utilizarem aplicativos de DeFi, né, aplicações em geral, mais consumo a gente vai ter, mais gás vai ser consumido ali e mais escassez a gente vai ter em cima do Ethereum. Então o preço ele tende a subir de forma, aspas, irreversível. Não vou usar bem essa palavra, mas a tendência é cada vez ele ficar mais caro, porque ele vai começar a criar uma base de preço. E isso vai ser uma escada bem devagarzinho, mas vai continuar subindo. Uhum. Show. Cara, você pode dar um zoom e dar um Ctrl mais aí, para poder facilitar. Aí. Boa. Melhorou? Melhorou. Show. Então, ó, o que a gente está observando que nesse momento aqui, 4 de dezembro, né, às 17 horas, a gente tem aqui um movimento de pessoas aumentando o volume, apostando para a queda do mercado, tá? Fazendo operação de short lá na corretora, ok? Que a gente, né, observa ali, então, que agora, próximo do fechamento do mercado, o mercado está apostando em baixa, tá? Nas últimas 2 semanas, no dia 27, e também no dia, mais ou menos aqui, ó, dia 27 às 21 horas, o mercado estava apostando em alta, beleza? E o preço caiu. Lá no dia 23, dia 23 foi a última? A penúltima? Deixa eu ver aqui. Dia 20, vamos no dia 20 aqui também, ó. Aqui, ó, 21 horas, ó, o mercado apostando na alta também, tá? E o preço caiu. Preço a linha amarela, as barras, né? Verde as pessoas apostando pro mercado subir, em vermelho, as pessoas apostando pro mercado cair. Então, nas últimas 2 fechamentos semanais, né? O mercado estava apostando em alta e o preço caiu, liquidando essas posições. Hoje, né, claro que o volume já é bem menor, né, a gente estava falando aqui antes de 52 milhões no dia 27 e aqui 40, 50 milhões, né, então estava bem alto. Hoje, nesse momento, né, tem 2 milhões apostando em queda, tá? Então, um volume bem baixo ainda em relação às últimas 2 semanas, mas o maior volume, né,
tá apostando para a queda, tá? Então, a gente volta aqui e agora sim, a gente coloca aqui short, né? Então, o mercado está apostando em queda. Então, pode ser que a gente veja movimentos de alta para liquidar essa turma aí, tá? Se a gente seguir, né, o que aconteceu nas últimas 2 semanas em relação a movimento de preço, né, versus liquidação de posições. Ponto 4, tendência de queda, né? Então a gente segue na tendência de queda, só que agora a gente já está há 1 ano e 1 mês nessa tendência, tá? Lembrando que a tendência ela ainda não foi revertida, tá? Então a maior probabilidade até que a tendência ela reverta é que o mercado ele continue caindo. Claro, a gente já está num fundo onde muitos analistas, muitas pessoas já entendem que são momentos bons de compra, né? Dado todo o racional por trás do ativo, especialmente de Bitcoin, mas, né, a tendência ela é de queda, ok? Ponto 5, volatilidade do Bitcoin. Então, na semana passada, a gente teve um range aqui de 8,39%, o mercado acabou de fechar agora, 21,2%, já vamos acessar aqui também, né, o nosso gráfico do Bitcoin para a gente observar o quanto que ele teve ali de range, né, de volatilidade entre a última semana e essa semana. Isso nos mostra o quanto que, de fato, está tendo a briga ali, né, dos touros com os ursos. Nesse momento está subindo 1,31%. A gente também já vai colocar o gráfico aqui no semanal. Vamos, quanto carrega aqui? Quando carrega aqui, vamos ver aqui o sentimento de mercado, olha só. Então, dia 5 de dezembro, né, já lá na Austrália e em outros países, já é dia 5 de dezembro. Então, a gente tem aqui, ó, dia 26, né, do nosso Fear and Greed Index, né, o índice que mede o otimismo e medo do mercado, né. Então, na semana passada, vamos olhar aqui, tinha fechado com 28, tá? E agora, nessa semana, 26. Praticamente o mesmo número, né? Não muda tanta coisa assim, né? Se fosse abaixo de 20, ok, né? Tinha um impacto alto em relação ao range de uma semana, entre uma semana e outra, mas 28 para 26 eu entendo que a gente está praticamente ali no mesmo patamar. Show de bola. Agora vamos ver aqui no TrendView se a gente consegue pegar aqui o nosso range de volatilidade. Aqui sim, ó. Aqui beleza, aqui tá lindo e bonito. Vou pegar a régua aqui de novo. Aliás, um comentário, né? O Fear and Greed ali, o index, ele é um index, assim, bem básico sobre o melhor momento para se comprar e para se vender. Sempre compre no Fear e sempre venda no Greed, né? Porque só tá no Fear quando o mercado tá caindo ou derretendo, na maioria das vezes, assim. Isso dentro de um período grande, né? Não vamos comparar semana por semana, assim. Mas sempre que ele estiver abaixo de, sei lá, de 20 você compra, e estiver abaixo de 70 você vende. Acima de 70 você vende. Uhum. Boa, show. Sabe, e aí eu tenho acompanhado o outro Fear and Greed, parece ser mais... esse daí é o que eu acompanhava até bastante tempo. Eu vou botar no chat aqui para vocês avaliarem depois. Ele parece ser mais sensível, assim, até para curto prazo, assim, tipo... Sensível ou preciso? Eu acredito que preciso. Mais preciso. Uhum. Cada um tem uma fonte de dados, né? Tem um data source, né, que comenta aqui. Então é interessante ter outras fontes mesmo para avaliar. É o mesmo Fear and Greed, só que ele te dá um aspecto assim, tipo, tu não precisa que nem você tá esperando fechar o dia para ver, então, e ele traz não é muito longe, assim, né? Se tu analisar semanalmente e tal. Vai dar a mesma coisa, né? Mas assim, olhando no dia a dia, né, diariamente, esse daí que eu mandei no link, ele me parece ser bem mais legal. Show. Não, vou dar uma olhada assim, cara. Ó, os traders usam muito esse aqui que eu mandei pra você, a galera que os traders passam 12 horas na tela. Tá bom, beleza. Só pegando ali um gancho do que o Nero comentou, né, também, para clarear um pouco, o que o Nero tá comentando é que existe um range aqui, ó, tá vendo? Que vai de 0 a 100, tá? Quanto mais próximo do 100, mais otimista o mercado está em relação a sentimento, tá? E quanto mais próximo de 0, né, menos otimista o mercado está, tá?
Então ele está mais pessimista. E aí o que ele comentou é que abaixo dessa linha aqui, ó, de 20, são pontos interessantes para fazer compras. Não é isso, Nero? Abaixo dessa linha aqui, ó. Por quê? Porque, veja, ele tem uma consolidação, depois ele retoma, né? E ele rompe essa linha de 20 para cima em algum momento, tá? Então é por isso. Então, poxa, se você comprar aqui, né? Depois as pessoas estão mais otimistas, você comprou basicamente medo, tá? Em outras palavras. Então, beleza. Então, a gente fez aqui o nosso Fear and Greed Index, Long and Short. Então, o mercado está apostando em queda. Tendência de queda já faz 1 ano e 1 mês. Volatilidade, né? Tá dando aqui um pouco mais de 7%, tá? Vou deixar assim, redondo o número, para também não ficar... Vou colocar aqui, maior que 8%, maior que 7%. E aqui, né, se for falar em range, né? Variação de range também teve muito parecido com o que foi na semana passada, tá? Por volta ali de $1.200. Tá o sinal aqui de por volta. E a capitalização, né, agora vamos observar que a capitalização, então, na semana passada, ele estava 69%, tá, do topo. Deixa eu até colocar aqui, porque esse aqui é o correto. E agora a gente vai observar o quanto que ele está. Também a gente acessa ali o site do CoinGecko ou CoinMarketCap. Aqui no CoinGecko, market cap, 897 bilhões de dólares. Pá. Queria pegar um range de 1 ano, mas vou pegar por aqui. Então, ó, 3 trilhões, né, foi o all-time high, né, acima de 3 trilhões, que o mercado cripto de moedas que estão listadas, né, no site da CoinGecko para consulta, ele atingiu, né, no acumulado, acima de 3 trilhões de dólares. Nesse momento, ele está aqui em 884 bilhões de dólares, então, né, a gente está praticamente ali, não muda muito em relação ao que a gente observou na semana passada de percentual de desvalorização do seu all-time high, do seu topo, tá? A gente viu aqui na semana do dia 22, né, tava 865, agora tá 896, então isso aqui não vai mudar muito, ele vai ficar por volta disso aqui, pode colocar aqui mais ou menos menos 68%, mas ainda nada animador, vamos dizer assim, ok? Então, beleza. Então, aqui a gente termina, né, a nossa análise, tá, do fechamento de mercado. Então, teve essas informações principais, vou deixar os links na descrição. Teve aqui também esse short, né, em relação à questão ali do Fed, tá? E aqui, né, os nossos indicadores que a gente vem acompanhando, tanto de análise na blockchain, quanto de análise dos mercados globais, né, do como que eles vêm se movimentando, sentimento de mercado, o quanto que o mercado está apostando em alta ou em baixa, qual que é a tendência do mercado, né, o quanto tempo ele está numa tendência de alta ou de baixa, no caso ele está de queda 1 ano e 1 mês, e a volatilidade que ainda, nas últimas 3 semanas, ela vem parecida, tá? Nada muito animador ou desanimador, ele está meio lateralizado. E a capitalização também, né, ele segue aqui, nesse range aqui de 70% aproximadamente de queda do seu topo, do seu all-time high, ok? E agora a gente sim entra aqui no nosso bate-papo, beleza? Então, no nosso bate-papo, eu vou deixar aqui o nosso gráfico do Bitcoin para a gente acompanhar até as 9h30, como que ele vai performar aqui, né? Se ele vai dar uns picos de alta ou de baixa. Vamos ver como é que o mercado vai reagir aqui, né? Tem muita gente apostando em queda. E aí, eu abro aqui também, né, para a gente poder entrar em algumas perguntas ou pontos que foi levantado aí durante a nossa conversa, para a gente poder explorar mais também. Niero, tu tá na escuta? Copy. Beleza. Tu quer comentar um pouco ali sobre a questão que tu ia falar ali do site do Nansen?
Não, na verdade o site do Nansen, ele traz dados sobre, de fato, sobre as Layer 2 que a gente estava buscando ali. E aí você consegue contrastar a Layer 2 com a Layer 1. Então ele traz ali, por exemplo, se a gente abrir, volta ali naquele site ali, por exemplo. Volta lá nele. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tô com o link aqui. Enquanto o Cristo Sincero estava falando, eu já fui atrás da fonte. E é exatamente aquilo que eu percebi. Eu tenho acompanhado uma movimentação de transação absurda na Arbitrum, crescente. E aí o Zé trouxe isso na Ethereum decrescente. E aí é aquilo que eu falei, né? Então, a galera parece que está sedenta por um possível airdrop, ou tem oportunidades ali acontecendo que mereçam uma atenção. Isso é. Abre a Polygon ali, ó. Desce. Overview. Aqui você tem uma visão. Ele deveria estar carregando aqui, pelo menos o lado desse. Desce. Ué, o teu não tá abrindo mais do que isso aí? Não, tu quer compartilhar a tua tela? Você vê, não, assim, tipo, perdão, porque você tá pequenininho e não tô enxergando. Deixa eu maximizar isso aqui. Aqui do lado direito, você tem aqui, ó, algumas criptos, tá vendo? A porcentagem delas do lado e a participação aqui, né? do lado direito. Acho que eu falei esquerdo, perdão. A porcentagem das criptos que foram transferidas, deveria estar aqui embaixo. Deixa eu ver se eu compartilho a minha tela. Não aparece aí Chainlink? Quanto que foi porcentagem de Chainlink na rede da Polygon, por exemplo? Ele tá no gráfico de baixo. Aparece, tá aqui, ó, nesse gráfico de pizza. Ah, tá, sim, porque o teu tá esticado, é isso aqui. Então aqui você consegue ter uma visão mais clara sobre quanto que tá o diário, né, nos últimos 7 dias, e as criptos que foram transacionadas e a porcentagem delas ali. E tem uma parte que é o desconhecido, que são os tokens que não foram identificados por esse site ainda, né, mas que eles estão categorizando. Então eles também estão implementando outras redes ali em cima. Do lado esquerdo, lá em cima, você tem Ethereum, tá vendo? Do lado esquerdo, lá em cima no topo, perto do Nonsen, perto do logo. Aqui. Ali, ó, eles vão implementar outras redes aí depois, tá vendo? Tô. Então a gente conseguir ter uma visão mais consolidada, né, das informações que a gente estava buscando aí. Então, para quem quer pesquisar, esse site é bom. Show. Muito da hora. E se tu puxar ali, Zé, botar ali em árbitro e ver o comparativo, tu vê essa divergência ali de transação, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o da Arbitrum também. Aí tu fala, ali mesmo, aí mesmo, onde tá o mouse. Ó. Ah, tu quer ver aqui no overview? Não, ali, volta, ali, ó. Ethereum versus Arbitrum? Através de outro site eu tava vendo a linha de baixo e tu trouxe a linha de cima. E ali tá as duas, né? Muito obrigado, Daniel, mais uma vez ajudando a galera. Isso aí. Então na Arbitrum ela vem, né, tomando projeções maiores, enquanto a Ethereum ela vem ficando um pouco mais morna, mas enfim, né? Ainda assim tem um volume aqui bem representativo. Legal. Pô, Esse site é muito top. Lembrando que um dos modelos, né, de funcionamento de blockchain de Layer 2 é agrupar transações com o objetivo de reduzir taxas. Então, às vezes, a gente sim vai ter uma porrada de transação a mais, né? Que você, pô, mas por que eu tenho trocentas milhões de transações na rede da Polygon e eu não tenho a mesma coisa refletida na Ethereum? Depende do agrupamento, né, de transações. Por quê? Porque é basicamente o que eu sempre falo, eu gosto de dar aquele exemplo, né? Você está num restaurante, né? O garçom, cara, ele é o Layer 2. Você pede comida pro garçom, ele fala, já pedi. Mas quem é o Layer 1? É a cozinha. O garçom volta e diz pra cozinha, preciso de um prato tal. E ele volta para você dizendo, ó, tá confirmado, seu pedido foi feito. Você tá vendo o seu prato sendo feito? Não. Mas ele tá te garantindo que aquilo vai ser feito. Então que você já recebeu aqui. Então tu já pode seguir tranquilo, não ficar puto, porque você sabe que o teu prato já foi encaminhado. Mas isso ainda está em produção lá na Layer 1, que seria a cozinha, entendeu? É um péssimo exemplo, mas acho que... Eu acho que é um exemplo muito didático, inclusive. Sim. Então, um garçom é Layer 2, cozinha é Layer 1. Né? Mas já pediu já, calma que tá vendo. Mas você já pode seguir já, então ele agrupa transações. Então você tem um nível maior. Eu só comentei porque eu tô dando uma namorada no que tá aparecendo ali na rede árbitro ali, né? Tô de olho. E falando isso que tu falou, faz muito sentido, porque pode estar no momento que tá todo mundo pedindo pro garçom e a cozinha tá esperando o garçom chegar, e seria normal essa divergência.
Só que enquanto Exato. estava falando, eu vim aqui olhar o mesmo comparativo, por exemplo, da Ethereum com a Polygon, e não tem pelo menos o gráfico já está diferente. Então, de novo, né, vai para o meu, eu tô no meu viés de confirmação aqui. Eu estou olhando no DeFi Lama lá, o que está aparecendo lá na Red Arbitrum, e estou estudando o que está aparecendo por ali, porque ali vai ter coisa boa surgindo, no meu ponto de vista. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Vou deixar aqui só para eu ter um acompanhamento agora só nesse início aqui de abertura de uma nova semana, do novo semanal. Saber se ele vai ficar nesse range ou nesse daqui. Lembrando que o mercado ele está apostando que o preço ele vai cair, né? Então tem mais aposta para queda do que para alta. Vamos observar se vai ter o que vai ser o movimento aqui. Enquanto isso, o Diego, tu comentou também outros links ali, né? Arbiscan, que é o próprio site do explorador de blocos, né? Deixa eu abrir aqui. Eu estava olhando as transações e o segundo é desenvolvedor, na parte de desenvolvimento, né? Na rede Arbitrum. É o que eu estava olhando. Uhum. Porque eu acredito que, de modo geral, né, todo mundo que está atento no mercado vê o poder de ascensão da Arbitrum de quem estiver ali dentro, né, dos projetos, né, do que prestar, obviamente. Mas eu busco sempre achar alguma coisa que me convença ao contrário, senão eu caio no viés de confirmação e só com a penca e as árvores. Então eu fui buscar a parte de desenvolvedores, né? E achei esse site, não me pergunto nem como, mas me parece um site muito legal, esse Goku Stats aqui. O outro site. Tá. O outro site, ele parece bem legal, assim, mas acredito que o que eu buscaria ali, eu buscaria no Nancy da mesma forma. Sabe? O Goku. Tira um pouco de credibilidade? Depende da tua infância. Na minha, dá uma credibilidade top. Não, mas não tem nada a ver, não. Não, olha as informações dos caras, meu. É muito top, sabe? É bem semelhante ao Nancy, mas me parece que o Nancy é mais completão. Assim. Na verdade, o que você tava olhando ali é o melhor, cara. O que você tava... Esse aqui, ó. É que o Nancy é top também, né? Porque o Nancy... É que pra mim o Nancy é novo agora, eu tô apaixonado por ele, eu vou debulhar isso aqui, entendeu? Sim, é que o Nancy ele busca os dados da blockchain, né, e entrega aqui, né? Aquele tu pegou aqui, ó, do Arbiscan, aí tu já tá olhando o próprio explorador de blocos que faz a leitura dos dados em blockchain. Não, eu tava comparando o Nansen com o Goku Stats, na real. Não com a blockchain, no caso. Não com o explorador, no caso. Uhum. Não, Nancy, esse aqui eu não conheço. O Nancy eu conheço e eu acho top. Mas deve ser a mesma... A mesma proposta, E o Nancy parece ser melhor, inclusive. Sim, mas legal, cara. É bom pra gente ir conhecendo também novos sites aqui. Que bom, né? Tem coisa que o cara deixa eles concorrer e a gente quer só saber qual que é o melhor depois. Sim. E aí depois você comentou também desse site, né? O btctools.io, que tem o índice de medo e ganância do mercado. É a mesma coisa, mas eu até não fiz isso, mas eu acho que dá para fazer. Não precisa ser agora, se o cara vê no mesmo dia, nos picos, seja para cima ou para baixo, se ele tá nos picos de ganância e nos picos de desespero, se ele tá batendo igual os dois. Eu não cheguei a fazer essa análise. Mas por que eu gosto de olhar ele? Porque ele não é que ele flutua. Ele parece ser... Como é que eu vou te explicar, cara? É que sensível não é a palavra, tá ligado? Talvez seja um pouco mais preciso olhando no curto prazo, assim, mas se tu olhar no grosso, assim, é a mesma coisa, entendeu? Tem muita coisa. Sim, eu até tô achando, cara... Mas sabe por que eu fui atrás disso? Depois tem que olhar a documentação aqui, mas pelo que eu tô observando aqui... posso estar errado, tá? Mas pelo que eu tô observando... Ali embaixo você tem os critérios. Sim, mas eu queria só... Tá, beleza, aqui. The Bitcoin Crypto Free gets updated a cada 8 horas. Igual coisa de diferentes fontes de dados, it serves as unique reassigned to vendor. O tradicional aquele é de 24 horas só, né? Basicamente é volume, operações, seria social media, né? E seria dados de notícias e tudo mais. Uhum.
Sim. O outro também usa isso, tá? Só tem que entender. Porque apesar. É que assim. Eu não sei se a fonte do dado é a mesma, tá? Entre os dois sites, os dois estão Eles podem coletando considerar notícias diferentes. do mesmo ambiente, do mesmo banco de dados, ou se eles têm métodos, né, de coleta de dados diferentes. Sim. Mas aparentemente, cara, tá dando 28 lá também, né? Então, a diferença é que aqui tem atualização mais recorrente, né? A cada 8 horas, lá é a cada 24. Esse foi um dos motivos que eu comecei a olhar ele, assim, porque eu via que às vezes dava aquelas barras gigante vermelha e eu queria ter uma estimativa, onde é que vai estar essa parada aqui? Assim, mas de curioso mesmo. Foi cair nesse aqui. E aí, curiosamente, cruzou no feed uma live, não me lembro de quem ele, que é trader ali, desses traders que ficam 24 horas na frente da tela, e ele tava com esse troço aberto aqui, então não é um troço tão furreco, né? Tem gente mais profissional que eu, um trader, usando esse bagulho aqui. E daí eu comecei a usar ele, e por ele se atualizar mais rápido, eu comecei a usar ele só mais. Mas no grosso, como eu falei, vai dar tudo a mesma coisa, assim. Sim. Mas é interessante o cara saber que existem outras coisas também, né, Zé? Não, sim, sem dúvidas. Na verdade, eu adoro conhecer coisas novas, cara. Porque a gente tá num mercado que é tecnologia, né? E a tecnologia, ela tá sempre mudando, ela tá sempre chegando coisa nova, ela não é algo estático. Muito pelo contrário, né? Tecnologia jamais será algo estático, ele sempre será algo em mudança, em constante mudança. Então, ficar preso à tese ou ficar preso à narrativa é o que eu particularmente não fico nunca, tá? Eu sempre estou buscando, né, olhar outros pontos de vistas, enfim. Justamente por isso, tá? Zé, olha aqui, para te dar um norte, ó. Eu acabei de verificar o que eu ia fazer depois com mais calma e fiz. No dia 13 de novembro, eu fui pelo indicador aqui, tá? Tava 22 no tradicional, aquele que eu também acessava, que você estava mostrando. E nesse aqui tava mais embaixo, no dia 13 de novembro. Tava, no tradicional tava 22 e aqui tava 11. E eu me lembro que quando eu conheci ele, foi mais tempo, eu senti exatamente isso. Parece que ele entrega mais. Quando é o susto, ele entrega mais susto, entendeu? Então, porque deu pra ver, porra, mesmo com o crash da FTX e outras coisas acontecendo, o tradicional ele ficou lá nos 20 lá, suave, né? E a gente viu há pouco tempo atrás ele batendo os 9, 10 lá, quando caiu aqueles. Acho que foi. Onde é que foi isso? Foi no suporte dos 30k, eu acho, não me lembro. Né? Pra mim, me gerou estranheza. Pra mim, o momento mais caótico desse um ano inteiro, pode ser eu, na minha bolha, na minha cabeça, sei lá, foi um crash numa corretora. E o Fear and Greed ficou lá, através das métricas dele, obviamente, né? Quem sou eu pra discutir, no 22, 20 ali, suave na nave. E há pouco tempo atrás, por outros motivos, estava no 9. Isso me gerou estranheza. Daí eu gosto de dar uma olhada. Eu tenho olhado, olho aquele ali também, mas eu tenho olhado mais nesse aqui. Não, sim. Não, legal, cara. Link também vem aos poucos aqui ganhando uma performance, né? Link que vai ter o staking. Se eu não estou enganado, dia 6 de dezembro. Ela tá meio que lateralizada aqui, ó. Tá vendo? Entre o preço, né, de 9 a 5 dólares, tá? Entre 5 e 9 dólares, mais ou menos, né? Ela tá subindo e descendo nesse range. E dia 6 agora vai ter o staking, né? Mas dificilmente ela vai tomar proporções maiores se o mercado macro também não contribuir. Ou seja, se o Bitcoin, né, começar a mostrar alta, né, um otimismo maior ali também no sentimento de mercado e outros indicadores que a gente vem comentando aqui também não for positivo, dificilmente, mesmo tendo ou não o staking, ela vai conseguir ter uma performance positiva. Niero. Só uma perguntinha sobre a Link, Zé, tu tá mais por dentro do que eu. O stake não vai ser para todo mundo, né? Vai começar aos poucos para algumas carteiras
não sei se selecionados, sorteados, ou vai ser tipo start geral? Não, o staking, ele tem um geral, tá? Mas esse staking geral, ele... É assim, ó, ele vai ter primeiro um staking privado, tá? Depois ele vai ter o geral. Ele não vai ser para todo mundo conseguir entrar na primeira rodada. E aí tem que acessar o site, tem um site que você consegue colocar a sua wallet, seu endereço, né? E aí ele vai dizer se... Eu fiz isso aí lá no passado, lá, e aí ficou naquele aguardo. General, né? Ficou no general. Exato. Então o teu... mas o teu, ele é em dezembro, se eu não estou enganado. Vamos junto aqui. Ambos serão em dezembro. Ambos serão em dezembro. Eu achei que até... Eu não me aprofundei. Aqui, ó, esse site aqui, ó, staking.chain.link. Achei que ia ser só a galera balaiuda, tipo o Daniel, que ia ter acesso primeiro. Assim. Deixa eu ver se nessa carta, como é que eu tô aqui. Vou mandar no chat para vocês também esse link, se quiser consultar. Provavelmente eu também vou estar no General. Essa rede... Ah, tá. Tem que mudar a rede. Você deve estar no General. General. Access. Não vai fazer muita diferença, não. Você pode botar até 7 mil stakes aí. 7 mil links aí, então dá uns 50k dólar. Agora, pensa que isso aí, pra quem vai meter 7k link aí de stake, cara, com o rendimento que ela vai estar e o crescimento da Chainlink, credo. Tem que impactar bastante. Isso aí é a casa da moeda, meu querido. Essa é a nova casa da moeda. E tu não acha que pode surgir protocolos para, tipo, a própria Lido, assim, referente a Chainlink, assim, para permitir pessoas, afegãos médios como eu, poder fazer um stakezinho ali das suas míseras links? Mas você vai poder fazer das suas míseras links. Você pode fazer até 7 mil links. Ah, é até. Eu achei que era a partir. Não. Up to. É até. E hoje, tu já consegue fazer staking, tá? Mesmo sem esse daqui. Só que aqui tu vai fazer na Chainlink, né? Hoje tem a possibilidade de você fazer em corretoras. Mas aí tem os riscos Pirâmide. Enfim. Piramidão. É um ambiente feito para você pensando em você, né? Eventualmente não prosperar, né? Porque se você prosperar, eles perdem, né? Então tem que sempre, né? Ter isso em mente. Mas então esse é o site, eu coloquei ali também no chat para vocês. Agora no curtíssimo prazo aqui, ó. Deixa eu tirar do diário, deixa eu colocar aqui no 15 minutos pra gente ver o que tá acontecendo na abertura. Depois tu conseguir dar uma olhada ali no gráfico que eu coloquei no Discord. No padrão. Consigo, cara, vamos olhar. Olha só. Isso aqui tá interessante, hein? Tá tentando romper um topo aqui, ó. Vamos ver se ele daqui a pouco ele não vai dar uma agulhada aqui, ó, até uns 17.300 e depois não cai, né? Se ele fizer isso, vai ser só para liquidar a turma que tá lá, que tá shortando, tá? Vamos observar. Olha o CoinGlass aí, Zé. Mas eu já olhei, ele tá... eu digo as liquidações, compra mercado. Vamos ver se aumentou. Eu tô usando o CoinAlyze, eu quero migrar pro CoinGlass, só que eu não tive tempo de mexer e configurar. Mas não teve picos, mas o pico que teve foi na madrugada. Tá aumentando, não. Deixa eu colocar aqui nos últimos 4 horas, tinha dado 2 milhões. Esses 2,41, ó. Agora o mercado abriu, ó, 21 horas. E ainda assim tem mais pessoas shortando do que long, tá?
o preço está subindo, né? À medida que as pessoas vão shortando. Então, né? Cuidado aí com a alavancagem. Quem que falou aí do site? Desculpa. Não, é que tu tava olhando só o long short ali, né? Mas eu olho o Coinalyze, que daí dá liquidação, compra mercado, ou delta de compra, venda mercado, open interest, long short ratio. Aqui também dá no CoinGlass. Pois é, eu achei que tu tava... Eu só não tô olhando esses indicadores aí, mas... Ethereum subiu, Ethereum foi. Olha lá, ó, o Bitcoin indo aqui, ó. Agora vocês esperam só um pouquinho. Teve liquidação pronto. e compra mercado. Só um pouquinho. Eu tô ouvindo os barulhos da Ledger daqui, meu. Eu vou até acessar a BitMEX aqui, porque eu adoro ver as notificações da BitMEX. Não sei se vocês já operaram na BitMEX ou não. Notificações não, eu tenho aqui no Telegram, um robozinho que fica mostrando as liquidações aqui. Cara, é isso aí. Só que a BitMEX nossa, cara. Como eu ganhei dinheiro na BitMEX e como eu perdi dinheiro na BitMEX. Assim, cara, tu tá ali assim, ó, fulano foi liquidado em 50 milhões de dólares. Assim, Deixa eu aproveitar aqui. Eu já tava fazendo uma análise aqui, mas eu vou ver primeiro aqui o que o Eric comentou. Ele tava comprando bagulho ali. A análise eu conheço. Vamos ver, velho. Olha lá. O Eric comentou ali, ó. Vamos ver. Bitcoin no padrão Bump and Run reversal no diário. Ó. Eric já deu a call aqui, velho. Então eu vou dar outra call pra Vamos lá, ó. 6x, hein? Vamos lá, ó. Faz sentido o que ele tá falando? Pra vocês? Alguém discorda? Se romper. Canal de alta no 1 hora. Tá? Mas é isso aqui, ó. Isso aqui que você desenhou, eu concordo, viu, Eric? Isso aqui que você desenhou, cara, é o que eu desenhei aqui, ó. Que já faz um tempo que eu tô acompanhando também, ó. Aqui, ó. BTC. É esse? Cadê? É esse aqui, ó. Não é esse. Eu tenho um outro de BTC. Cadê o outro de BTC? Variação. Tá subindo, hein? Ele tá dando risada que ele comprou agora já. Ó, esse daqui, ó. Onde é que ele largou? Eu quero largar aqui um canalzinho, não sei se vocês estão ligados. Olha lá, ó. Vai dar uma liquidada na turma, hein? Já tá liquidando, mano. Olha aqui, porra. Deixa eu colocar isso aqui no diário, senão vai ficar ruim pra ver, porque eu quero ver. Mas tem que subir o peninho. Ó, Eric. Ó, Eric. vai cair. Pois é. Essa cunha aí vai até 12k, né? Só que o que acontece aqui, ó, Eric? Esse aqui é uma cunha de curto prazo, tá? Esse aqui não é pegando o último topo, não. Isso aqui é difícil dizer no curto prazo, tá, cara? Isso aqui ele pode cair aqui, tá? Ele já pode só dar uma liquidada e cair. Por quê? A gente acabou de fazer o fechamento semanal, a gente observou que a tendência ela continua sendo de queda. Ok? Pode subir? Pode, mas será que vai ter força para subir? Entende? Tem que ter força para subir. Tem que ter otimismo. Não tem nada de especial acontecendo para que alguém fale assim, vou comprar Bitcoin hoje. Tá todo mundo com o mesmo sentimento nosso. Essa porra vai continuar caindo, eu acho que o Bitcoin ainda vai chegar a 12. Não, assim, se ele rejeitar aquela LTB aí, ele despenca até 12k, né? 11k, 12k. Eu não queria não, senão eu tô ferrado, mas enfim. Eu queria que ele só subisse um pouquinho agora, assim, rapidinho. Aí já a gente termina aqui, rapidinho. Tá alongado, né? Sem vergonha. Mas não é pra Sniper Scout, tá? É muito rápido que eu tô fazendo aqui, não é nada... A gente viu que foi rápido. A gente viu. Só um pouquinho aqui, só um pouquinho aqui. Ó, mas é que se ele romper esse topo aqui, ele pode ir aqui até uns... Ele pode dar uma pernada aqui, tá? Mas, por exemplo, eu não acho que ele vai passar daqui, entendeu? Ó, dessa linha aqui, ó, dos 19. Por quê? Porque ele tem uma resistência enorme aqui nessa região. Tá? Além dessa resistência, né? Ele tá numa tendência de queda. Cara, estamos chegando em dezembro, que não é um mês historicamente bom, correto, mesmo?
Não. Não é bom, certo? Não. Uhum. Uhum. Então, ele pode sim subir um pouquinho aqui, mas eu não acho que ele vai voltar a pernada e a tendência de alta. Vamos pegar também, mudar isso aqui, ó. E não tem como cruzar reto aquilo ali, cara. Mesmo que ele suba mais um pouco, não tem como cruzar Cara, reto. deixa eu abrir o site aqui, compartilhar o site do Dior aqui, aquele site de gráfico dos indicadores. Uhum. Lembra dele? Sim. Pode compartilhar aí. Uhum. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui 6 períodos no semanal. Ele tá próximo de romper. Pode compartilhar. Só uma coisa, era isso aí, Eric, que tu queria que eu observasse ali, né? Essa questão aqui, né? Da possível rompimento, não é isso? É um padrão gráfico aí, né? De bump and run ali, mas não sei se faz muito sentido, porque tá com volume baixo também, né? De transação. Não. Graficamente faz sentido, tá, cara? Tá correto. O ponto é, tu acha que ele tem força? Porque, assim, normalmente, historicamente, apesar de não ter tanto histórico com o Bitcoin, mas o normal é que ele agora ele vai lateralizando e caindo, até que chega um momento que ele começa a subir de novo, entendeu? Por quê? Porque isso é o bear market. A gente ainda não tá no bear market. O bear market é quando as pessoas vocês já não vão mais estar com vontade de entrar aqui, ouvir. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o gráfico, é o BTC na Binance, tá? BTC USD. Aqui, ó. Se a gente parar para ver ele aqui no período de, vamos colocar assim, vou pegar o diário, tá? No diário, ele tá com todos esses indicadores aqui dando venda. Tá vendo? Uhum. Se a gente descer aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Ele tá nos 15 minutos, tá dando bullish para tudo isso aqui e tem um indicador dando bearish. Tudo isso aqui pelos próximos 15 minutos. Aqui é análise de 1 hora, ó. Todos esses indicadores dando positivo e isso aqui dando venda. Aqui de 4 horas, tudo dando positivo em 4 horas. Em um dia ele já derrete. Tá vendo? Negativo em um dia e negativo em 3 dias. Nenhum indicador positivo para 3 dias aqui. Então isso aqui deve ser só um respiro, tipo assim, a melhora da morte. Que fala de melhora da morte, é ver aquele pessoal que vai pro hospital fudidaço, aí daqui a pouco faz exame, porra, tá ótimo, não tem nada, volta pra casa, aí chega pra casa o cara morre. Tá ligado? Então assim, é a melhora da morte. Então, se a gente parar pra analisar isso aqui, a gente tá na melhora da morte. O cara fica felizaço por causa de 1 hora, daqui, ó, aqui é quando ele chega em casa. Porque ele bota o pé em casa e começa a passar mal de novo, aí já era. Então, ali em cima ele longou, né? Aqui embaixo ele tá desistindo da vida, né? Em tempos então, pessoal, esse site jogar. Aqui, ó, esse Dior.net aqui, ele tem a versão free do site, onde ele traz, vamos pegar qualquer outra coisa, vamos pegar Ethereum, tá? Vou pegar o Ether aqui, o Ether, sei lá, o USD na Binance aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele traz indicadores, para quem não quer ficar traçando gráfico, ó, para os próximos 15 minutos. Isso aqui foi atualizado às 21h30, tá? Não é sempre, isso aqui não é em tempo real, não. Ele fica tirando um refresh ali. Então, para os próximos 15 está dando positivo. Então, ele já traz para você. Aqui ele não trouxe nada de 1 hora aqui, ó. Mas um dia trouxe negativo e mais um dia negativo. Isso aqui é gráfico. Então, ele já reduz para você assim. Traz tudo pronto. Se você quiser se guiar por isso aqui e cruzar a informação contra o canto, eu acho que vale a pena ter sempre esse. Pago? Ele tem uma versão free. Pode usar, só criar a conta aqui, Dior.net. E aí tu consegue ter uma visão. Ele traz vários, ó, BTC, ele traz na KuCoin, Gate, tá vendo? E Binance. O que se a gente parar para ver, pelo ponto de vista de quem faz futuro, a gente tem o Mark Price. E o Mark Price da Binance utiliza KuCoin e Gate também. Se bem que a Gate eu não sei se está no Mark Price da Binance. Mas fica um sitezinho para vocês quiserem olhar assim a parte de tudo, tá vendo? Aqui os indicadores, ó. Sempre negativo e positivo. É isso aí.
Sobre o Mark Price. Vocês entenderam o que eu falei do Mark Price? A gente comentou, foi ontem que a gente comentou que era Mark Price, né, cara? Não foi ontem que a gente tava falando sobre o Mark Price? Sim. Mas acho que vale comentar de novo, o Nero. Tá. Pessoal, eu não sei, tem alguém aqui que opera futuro? Valeu na brincadeira. Quero com Tá, beleza. Tá, vocês devem ter visto na Binance, por exemplo, que você tem o Mark Price, uma coisa chamada Mark Price, e você tem o preço de mercado. Existe uma divergência entre os dois preços. Quando você abre uma operação de long ou de short, fazendo futuro, o seu preço de entrada é comparado com o Mark Price. O que é o Mark Price? O Mark Price ele é um preço médio das maiores exchanges do mundo. Então ele pega o preço da Bitcoin, vou pegar, por exemplo, o preço do Bitcoin na KuCoin, na Bitfinex, na Binance, na Gate, sei lá, e na FTX, que faliu, tá? Enfim, ele tira uma média desses preços e define o Mark Price. Você fala assim, porra, mas o preço do Bitcoin aqui tá, sei lá, $34 ou $20 mais barato do que o preço, por que não tá dando lucro para mim? Porque o Mark Price ele é justamente a média das exchanges, porque se alguém tiver que manipular preço, ele tem que manipular milhões de dólares em todas as exchanges ao mesmo tempo para poder alterar essa média. Entendeu? Porque se colocar isso só com o preço do teu long, do teu short, da tua operação, comparado ao preço de dentro da corretora, alguém consegue facilmente manipular o preço lá dentro com uma única operação. Então sempre que você está abrindo uma operação de futuro, você está lutando contra o Mark Price, que é a média de todas as exchanges, entendeu? Então se você entrar, por exemplo, assim, ó, vocês estão vendo a minha máquina aí? Estão ainda? Mas eu suponho que tá no Do Your Own Research. É uma média ponderada, não? Exatamente. Então quer dizer que a Binance puxa tudo pro lado dela, praticamente, né? Ela tem 75% do volume. Sim, não, mas é um peso. Tem um peso ali, se eu não me engano. Só que deixa eu pegar, por exemplo, assim, ó. Deixa eu ver o Mark Price da Bitfinex com a formação do Mark Price. Só um exemplo, tá? Se a gente não achar aqui, também não vai ficar gastando tempo com isso daqui, não. O cálculo do Mark Price, tá vendo? Deixa eu ver se é isso aqui. Ele é na Bitfinex é o BFX Composite Index. Deixa eu pegar aqui. Ele não traz, mas tem alguns lugares aqui que ele traz. Eu tô tentando achar super direto, assim, quais são os exchanges e o peso ali, mas basicamente o Mark Price é isso, tá, pessoal? Como é que ele calcula aqui, ó. É isso aí. Por isso que a gente tá falando sobre o preço de mercado, né? Se o pessoal vai ser liquidado ou se não vai, mas é sempre o Mark Price que a gente utiliza como referência. Deixa eu descompartilhar aqui, cara, toca aí. Não, agora eu já falei tudo que eu precisava aqui. Eu vou encerrar às 10 aqui a nossa call, então a gente tem 12 minutos aí, se alguém quiser trazer algum ponto, tirar alguma dúvida. Aproveitar a participação do Nero aí também, que ele não conseguiu na semana passada, mas hoje ele tá aí com a gente. Sintam-se à vontade. Deixa eu ver outras coisas, cositas. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui então, Nero. Acho que é legal. Uma informação que eu tinha pegado também aqui durante essa semana. Sua tela está liberada. Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não. Sim, tô vendo, perdão. Tá. Consegue, né? Aham. Beleza. Isso aqui é um gráfico, ó, bem interessante, porque a gente tem aqui vários mercados, né? Então, a gente tem aqui, ó, Ethereum, tá? E a capitalização do mercado cripto. Né? Então, aqui tá meio pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Isso aqui é uma imagem, na verdade. Modo. Não sei, mas dá para enxergar aí ou não? Tá. Eu tenho então aqui esse cara aqui, ó, que é Ethereum e o capitalização do mercado cripto, né? Também com Bitcoin e outras coisas mais. Tem aqui o DJI, tem a S&P e tem Nasdaq, beleza?
aqui nesse gráfico aqui, ó, ele tá olhando, né, um gráfico, tá? Que ele tá observando no dia lá do Fed, né, que teve o anúncio, como que os mercados se movimentaram, tá? E aqui dá para ver que todos os mercados, ó, eles têm, esses mercados de tecnologia, eles têm aqui uma correlação, tá? Então, o que deu para perceber, né, é que o quão sensível é o mercado em relação, né, ao que o Fed ele anuncia em relação à taxa de juros, tá? E não só em relação ao movimento do mercado, mas em relação também à volatilidade, porque o movimento ele tem correlação, mas se você observar aqui, a gente está olhando em horas, tá? 18 horas, 19 horas, 20 horas. Olha os picos que esse mercado deu em relação à forma que ele vinha, né, performando antes desses horários, tá? Você percebe que era menor, né, esse tamanho, essa alta e baixa da volatilidade aqui, da variação de preço, tá? Porém aqui, né, depois ali que teve esse anúncio, olha só o range, né, que ele toma. Beleza? Então era mais isso aqui, mais para dar essa visão da correlação e também, né, do quão sensível ao mercado em relação ao anúncio do Fed. Show, beleza? Beleza.